A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, continuamos finalizando este mês de setembro, com o domingo, o dia da Bíblia também, refletindo sobre o Evangelho de Marcos, neste 26º domingo do tempo comum. E entendemos, como já disse outras vezes, que o evangelista Marcos vai colocando as palavras de Jesus ao longo do seu evangelho, os ensinamentos, lembrando também, obviamente, já entendemos isso, a situação da própria comunidade dos cristãos, lá onde situações aconteciam, os problemas aconteciam, e aos poucos as comunidades foram também lembrando e escrevendo, no caso dos evangelhos, aquilo que Jesus tinha ensinado. Não tudo, evidentemente, mas aquilo que achava mais importante, necessário, conforme cada evangelista deixou, e a situação daquela comunidade. Por isso é sempre bom lembrar que não é só Jesus conversando com os discípulos, ensinando, mas está ensinando para nós, porque é o ensinamento também que vale para toda a comunidade. E qual é a primeira questão que nós encontramos e que depois vai desenvolvendo com outras palavras de Jesus? Aconteceu que alguém estava expulsando demônios em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, mas não fazia parte daquele grupo que seguia o Senhor. E proibiram de fazer isso, porque justamente não fazia parte do grupo. Podia ser ciúme, podia ser inveja, não sei, qualquer outra causa, mas não eram do grupo. Portanto, pensando naqueles mais perto, mais próximo de Jesus, e estas pessoas, ou esta pessoa que expulsava os demônios usando o nome de Jesus, segundo os discípulos, não devia fazer isso. Foi proibida de usar o nome de Jesus. Mas o que Jesus responde é completamente diferente também. Não o proibais. Ou seja, por que proibir alguém de expulsar os demônios usando o nome de Jesus? Também se não faz parte do grupo mais perto dele, está fazendo algo errado, está fazendo algo bom. Por isso, Jesus acaba dizendo que se não é contra, declaradamente contra, Jesus, hoje podemos dizer a comunidade e os discípulos, está a favor. Portanto, Jesus, afinal, diz que usar o nome dele para fazer o bem é bom, né? Não é que participa mais ou menos, mas é importante que no nome dele aconteça algo que é positivo, algo que é favorável às pessoas. Lembrando, mais uma vez também, que expulsar demônios, afinal, é uma ação libertadora, é uma ação de cura, como queremos interpretar, mas é uma forma para ajudar aquela pessoa, é um bem. Portanto, Jesus disse de não falar mal e não proibir destas pessoas fazer o bem usando o nome dele. Afinal, este é um ensinamento também para nós, porque às vezes achamos que quem faz o bem somos somente nós, dito em poucas palavras, e não é verdade. É até bom sempre lembrar isso. Que bom quando tem pessoas que fazem o bem, que amam, que ajudam, que se aproximam mais dos outros. Sobretudo, aquela ajuda práticas, concretas, muitas vezes reais, que nós devemos lembrar de coisas práticas que são necessárias para a vida. Graças a Deus, nós sabemos, e Jesus ensina isso, todos, entre aspas, é claro, vamos dizer assim, seremos julgados, porque estava com fome e deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava preso, estava nu, me vestistes, estrangeiro me acolheste, ou seja, as obras de misericórdia. Nós não temos, porque somos cristãos, um monopólio das obras de misericórdia. Não, o que interessa ao Senhor é que seja feito o bem, porque na frente de alguém que está com fome, qualquer ser humano que tenha um coração um pouco mais humano, não indiferente ou de pedra, digamos assim, pode fazer o bem. Não pode? Pode, claro, evidentemente. E quem sabe, sempre também bom refletir, porque não aprendemos nós? Ou talvez chegamos depois, que outros já ajudaram e já fizeram melhor do que nós. Por que não? Portanto, nós cristãos é bom sempre prestar atenção. Devemos fazer o bem,
mas não porque somente nós sabemos fazer o bem. Não é verdade, não. Muitos outros podem também libertar outros, até dar a própria vida para ajudar os irmãos. Portanto, aprendamos sempre a amar melhor, a servir melhor, para usar também uma palavra sobre a qual refletimos domingo passado. Mas Jesus não acaba por aí com os seus ensinamentos. E para dizer que até coisas pequenas serão recompensadas, ou o contrário, eu vou explicar isso, diz, bom, quem der um copo de água porque sois de Cristo, porque são de Jesus, tá bom, receberá a sua recompensa, um copo de água, coisa mais simples, mais pequena, pobre, podemos dizer, mas que é bom, né? Quem está com sede, um copo de água já é uma grande ajuda. Agora, o contrário é quem não fizer isso, o escândalo aos pequeninos. O que quer dizer Jesus com isso? O que é o escândalo? O escândalo, afinal, é uma grande decepção. E quem são os pequeninos que creem? Isso é interessante, não é qualquer pequeno, claro, em geral. Podemos dizer os pequenos, mas os que creem, ou seja, aqueles que esperam também. Vamos dizer dos cristãos uma resposta. É aí que está o escândalo. Que qualquer um que dê um copo de água receberá a sua recompensa, porque são de Cristo. Mas quem espera ser ajudado, porque talvez somos de Cristo, quem espera de nós que damos uma resposta mais justa, mais fraterna, mais solidária, portanto mais humana também a quem está precisando, são os pequenos que creem, que estão confiantes. E se nós não damos essa resposta, é um escândalo. Ou seja, como é que é? Fala tão bonito, me deixem dizer, reza muito, está lá na igreja o tempo todo, nunca falta na missa, mas na hora de ajudar, até um copo de água, até fazer o bem, talvez não corresponde a esta necessidade. Por que é um escândalo? Porque estava esperando, quem acreditava confia, estou aqui, estou esperando, o senhor ou a senhora é tão bom católico, tão bom cristão. Cadê a resposta? Cadê o gesto concreto, real, a caridade viva, o amor que se concretiza em gestos também, em momentos de doação? Quem não fizer isso, evidentemente, decepciona. Afinal, o escândalo é uma grande decepção. Confiava, achava que eram pessoas de Deus, mas também não era tão de Deus assim, não. Ou, infelizmente, naquela hora, naquele momento, não corresponderam todos nós. Podemos fazer isso, é humano, são nossas limitações. E aí vem a terceira palavra de Jesus. Desta vez, muito forte, podemos dizer, claro, numa linguagem surpreendente para nós, mas nem tanto, digamos, para também a linguagem bíblica, porque, falando em escândalo, quem dá escândalo deve ser melhor a famosa pedra ser jogada no mar, etc, etc. É aí que Jesus diz, olha, se a tua mão, teu pé, o teu olho são causa de pecado, é melhor cortar. Como é que vamos cortar uma mão? Como é que vamos cortar um pé, um olho? Quer dizer, não está falando, evidentemente, de uma mutilação no sentido real da palavra, mas no sentido de simbólico, figurado, é muito interessante, porque Jesus diz que tem que ter coragem de cortar. Por quê? Porque é pecado, ou seja, quando a mão, o pé, o olho, quer dizer, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa realidade humana, nos leva a fazer o mal e não a fazer o bem, tem que ter coragem de cortar algo. Claro, parece muito grave, radical, podemos pensar muita coisa, mas o que é que acontece? É melhor perder uma mão, um pé, o olho, para dizer, perder alguma coisa agora, que continuar pecando. Lembro mais uma vez que estamos falando de um pecado sério, não é qualquer pecadinho por aí, corriqueiro da nossa vida, da nossa fragilidade de todos os dias. É quando nós realmente fazemos o mal, quando realmente nós tomamos posições injustas, quando realmente nós ofendemos, prejudicamos, excluímos, condenamos, ou seja, machucamos a outra pessoa com palavra, com gesto, com situações injustas. Tem que lembrar isso, porque senão esquecemos até
dos nossos pecados. Confessamos às vezes pecados, eu disse pequenos corriqueiros, e esquecemos a justiça, a paz, a não violência, e deixamos correr a ver coisas que ofendem e excluem a pessoa. Portanto, entre aspas, matam aquela pessoa, cortam os laços amorosos com aquela pessoa, para não dizer chegar ao ódio, chegar à vingança. Esses são os grandes pecados. Alguns domingos atrás encontramos até uma lista daqueles pecados que nós precisamos lembrar. Portanto, não é que o Senhor pede a mutilação, mas pede a coragem de cortar. Por que uso estas palavras, coragem de cortar? Porque, evidentemente, precisamos descobrir que aquela situação, aquele nosso jeito, a mão, o olho, o pé, digamos, nos levam ao pecado. Pode ser uma ideia, pode ser uma oportunidade que temos de fazer o mal, pode ser um momento de fragilidade da nossa vida, mas fazemos o mal. Temos que ter coragem de cortar. Quantas vezes acontece, conversando com as pessoas também, de viver também situações erradas, situações que não fazem bem à nossa vida e não produzem também algo de bom. Por isso, lembrando o resto do Evangelho, como expulsar demônios se eu vivo em uma situação de prisão no mal? Como é que pretendo libertar os outros? Estou fazendo o mal. Como é que eu deveria ajudar até com um copo de água, mas pelo meu egoísmo, pelo meu interesse, pela minha ganância, eu não consigo também ajudar ninguém? Não amo, afinal, o contrário de amar é não fazer o bem. Sempre lembrando que pecamos, pensamento, palavra, obra e omissões. Omissões, não fazer o bem, é algo que nos impede de construir o reino de Deus, de participar do reino de Deus, de colaborar com o reino de Deus. É aí que Jesus nos pede a decisão. Vamos rezar para isso. Por que não? Porque sempre todos nós temos algo que devemos reconhecer, também nos prende, nos amarra, nos prende no sentido mesmo de não conseguir sair de uma situação, não conseguir de um vício, sair de um vício, não conseguir sair de uma mentalidade. Temos que mudar. Onde cortar? Como cortar? Bom, cada um de nós deve descobrir se é o pé, se é o olho, se é a mão, se é a forma de pensar, mas a coragem de cortar, por que não? É melhor perder uma ideia, é melhor perder uma certa forma nossa de orgulho, por exemplo, mas nos libertar disso, ser um pouco mais humildes e fraternos e fazer o bem, que continuar naquela situação errada que nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos. Portanto, todos descobrimos, se podemos, claro, o que é que nos prende para nos libertar e com isso poder libertar também outros nossos irmãos. Participar na alegria do Senhor e não o contrário, ficar longe dele, afastados, continuando naquela situação de mal que nos afasta, repito mais uma vez, do amor de Deus e dos irmãos. Vamos cortar isso para ser mais fraternos, solidários, amigos, enfim, amar mais e cada vez melhor.